Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à sala virtual do IGESE, em parceria de transmissão com a Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade, Centro Espírita Chico Xavier, aqui de Santos, Rádio Portal da Luz e TV Goiás Espírita, onde estudamos a obra Evolução em Dois Mundos, psicografia de Valdo Vieira e Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, com nosso amigo, nosso professor de todas as horas, Otacílio Rangel. Seja bem-vindo, Otacílio. Que bom estar de volta com você aqui nos estúdios. Uma alegria muito grande. Que bom, também acho, Ronaldo. Fico feliz de estar aqui de volta, depois de 2 semanas, né, de ausência. Mas eu também fui aprender, né? Fui participar do Congresso Espírita do Estado de Goiás. Vi as muito fotos, bom, muitos muito abraços, produtivo. né? Muitos Opa, encontros. é uma confraternização que enriquece o coração da gente. Além de a gente aprender coisas muito boas, a gente também convive com companheiros, né, que às vezes a gente só vê aqui pela internet, e é muito bom estar juntos. E Muito trabalhou gratidão. também, né, professor? Até palestra fez lá, que eu vi lá. Pois é, Nova Era. eu fui para assistir, mas acabou sobrando alguns dias, tive que fazer palestra em duas casas espíritas lá. Mas É, é muito sempre bom. bom, muito bom. Muito agradável, gente, ser útil também. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me dá de ser útil. E, Já olha, estamos estamos aqui. aqui junto com os nossos companheiros todos, né? Maria do Carmo, Luciene, o Marcos, a Marta. Diná, Olga, Selva, a Isso, Kátia. Tem muita gente aí já no chat, todos tem bastante gente, ávidos de né? conhecimentos, assim como Isso, a nós. Valéria, o José Luiz, o Ricardo, a Maria do Carmo, a Josi aí, junto com o Ademir. Hoje a gente tem uma pessoa nova aqui, Yaya, é isso? Espera aí que eu vou chegar lá, professor. O Ricardo, a Nilce, daqui, Patrícia, Luciene, bastante gente. É Fran Lalá, Carlos professor. conosco, hein? É Lalá. É lá, tá bom, desculpe, eu li Yaya. Eu Ou já eu estou estou lendo errado. Eu estou lendo errado também. A Rosalina está aí, o Rafael, a Selva, como sempre, conosco, Luiz Erlan, não é? A Maria Marchiori. E a primeira que chegou aqui foi a Rosalina, lá de São José do Rio Preto. Muito legal. O pessoal muito, muito presente também. Olha, estamos muito felizes de estar juntos novamente, com todos vocês que aqui estão. Gostaríamos de falar o nome de todos vocês, mas a gente lê todos eles depois, viu? Então tá bom, professor. Para começar, então vamos à nossa prece inicial. Vamos lá, vamos sim. Então, vamos colocar o nosso sentimento melhor e os nossos pensamentos mais altruístas agora a serviço do nosso esforço de entrar em sintonia com as forças superiores da vida que emanam de Deus, nosso Criador, a fonte inesgotável de tudo que existe no universo, a perfeição que se expressa em tudo que Ele cria, e a bondade de Jesus, esse Espírito generoso que nos adotou como seus pupilos e que cuida de nós desde o nosso começo e continuará cuidando de nós até que a gente se torne um espírito capaz, independente, já engajado no processo evolutivo, sem erros, sem falhas. Então, até lá, a gente conta com Jesus, esse amigo generoso. E é eles dois, a Deus e a Jesus, que nós dirigimos o nosso pensamento e os nossos melhores sentimentos para
acima de tudo, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, estudando, aprendendo as lições do Evangelho, as lições da doutrina espírita, as lições desses espíritos generosos, através de médiuns também dedicados, que nos trazem lições preciosas sobre o mundo espiritual e que vai enriquecendo o nosso entendimento, nos preparando para viver a vida encarnada como espíritos imortais e voltarmos para o mundo espiritual através da cessação da vida corporal, como espíritos em adiantamento, como espíritos aproveitando as encarnações no processo evolutivo. Te agradecemos, Jesus, te agradecemos, Pai Celestial, por todas essas bênçãos que recebemos. E agradecemos também a André Luiz Emanuel e Chico Xavier Valdo Vieira por ter nos premiado com esse livro tão fantástico que nós estamos estudando em grupo. Muita paz a todas as pessoas do nosso planeta. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá, professor. Hoje é o capítulo 13, Alma e Fluidos. Isso mesmo. E antes de entrar no capítulo, eu queria fazer um exercício com vocês de buscar em Allan Kardec, de forma assim mais fundamentada, não é? Os temas que André Luiz aborda para a gente, porque há ainda muita incompreensão de companheiros espíritas nossos, que são até estudiosos da doutrina espírita, que estudam as obras básicas com atenção, mas que ainda não conseguiram compreender esse esforço generoso que os espíritos fizeram, aproveitando a mediunidade do Chico e do Valdo, e também de outros médiuns, como Ivone do Amaral Pereira, o nosso querido Divaldo, e outros espíritos que de vez em quando aparecem, alguns médiuns, que vão contribuindo de fato para o esclarecimento da realidade espiritual para nós. A doutrina espírita tem a sua estrutura alicerçada nas obras básicas, mas é uma estrutura em crescimento no nosso planeta, porque nós temos que aprender devagarinho todas as coisas do mundo espiritual. E, obviamente, que o trabalho de Allan Kardec não podia tratar tudo. Por isso, ele tratou as bases, os fundamentos, para que a gente pudesse, então, com esses fundamentos, saber avaliar a continuidade dos ensinamentos que os espíritos vão continuar fazendo para nós, porque vira e mexe vai aparecer novos médiums, novas pessoas dedicadas que os espíritos bondosos vão utilizando para ir trazendo, não é, lições do mundo espiritual para que a gente aprenda a viver no corpo físico como se a gente estivesse no mundo espiritual. Tá certo? Então, nós vamos trazer isso hoje, porque, como o André Luiz vai falar sobre alma e fluidos, nós vamos buscar no Livro dos Espíritos uma questão que é muito importante para a gente entender essa história de fluidos, que é ainda um ponto obscuro para muitos de nós. E quando a gente lê os livros de André Luiz e de outros autores que narram as realidades do mundo espiritual, que não são feitas, construídas com a estrutura da matéria atômica, molecular, como é o mundo físico, a gente tem muita dificuldade de compreender, porque a gente não sabe imaginar isso ainda. A gente não sabe o que é essa substância base na qual os espíritos agem diretamente com o pensamento para estruturar as suas vidas no mundo espiritual. Então, vamos lembrar a pergunta 27 do Livro dos Espíritos. Kardec, anteriormente, essa pergunta 27, pergunta para os espíritos o que é matéria, depois pergunta o que é espírito.
os espíritos respondem, e ele conduz esse estudo até a pergunta 27, fazendo aqui uma questão de fundamento muito importante, que é a pergunta 27, que é a seguinte: há, então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Olha que pergunta profunda de Allan Kardec. Há, então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. E aqui ele não está falando do nosso mundo, está falando do universo inteiro. Apesar da compreensão de universo para nós, está cada vez mais se ampliando com as pesquisas mais avançadas que nós vamos fazendo através dessas sondas maravilhosas que a gente coloca em órbita, no espaço, para observar o universo e ir dando informações novas para a gente. Então, há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. A resposta dos espíritos é fantástica. Sim, positivo. O universo está constituído de matéria e espírito. Mas, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria, três elementos. Deus, Criador, espírito e matéria, constituintes básicos do universo, constitui o princípio de tudo o que existe. A Trindade universal. Nós aprendemos lá na igreja, né, quando a gente era católico, que existia uma trindade, né, deífica. Deus era um Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aquilo nunca entrou na nossa cabeça e não satisfaz o nosso raciocínio. E a gente hoje não pensa mais assim. Deus, para nós, é uno e a inteligência suprema do universo e a causa primária de todas as coisas. Ele é uno, tá certo? Jesus é um espírito angelical e o Espírito Santo são os espíritos bondosos que trabalham pelo bem comum da humanidade. Então, esse é o pensamento espírita. Mas aqui a gente vê nessa colocação dos espíritos, em resposta a Allan Kardec, que o universo está constituído do Criador e das duas coisas bases fundamentais que Deus cria, que é a matéria e o espírito. Quando Kardec pergunta faz essa pergunta 27, para ele, matéria era tudo aquilo que a ciência descrevia na época que ele estudava ciência, em 1850, por aí, no meio do século XIX. Então, matéria era tudo que feria os nossos sentidos. E continua sendo. Para nós, matéria é tudo que fere os nossos sentidos, porque nós não sabemos imaginar matéria que não fere os nossos sentidos. Quais são os nossos sentidos? A visão, a audição, o tato, principalmente esses três, são fundamentais, mas também o olfato e a gustação. Esses 5 sentidos são movidos através da matéria. A percepção desses 5 sentidos passa pela percepção do nosso corpo, é levado ao sistema nervoso central e o espírito interpreta como percepção. Então, ele interpreta como imagens, sons, sabor, cheiro e toque e calor. Então, são esses as percepções que nós temos através do corpo físico. Então, sim, há, então, 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria,
constitui o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas os espíritos não ficam só nessa resposta, eles vão fazer uma adição de um novo elemento não perceptível pelo homem, mas que existe e que os espíritos manipulam. Então, ele diz a seguinte coisa em seguida: mas ao elemento material se tem que juntar, ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Vamos analisar isso aqui, para a gente entender. Mas ao elemento material se tem que juntar um fluido universal. O que é o fluido universal? É um agente material não perceptível pelo ser humano, pelos sentidos nossos, mas que desempenha um papel intermediário entre o espírito propriamente dito e a matéria grosseira, porque a matéria grosseira ela é por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela diretamente. Então, para o espírito agir sobre a matéria grosseira, que é a matéria atômica, a matéria molecular, é preciso que o espírito utilize um intermediário chamado fluido universal. Claro isso? É muito bem colocado pelos espíritos. Embora, continuam os espíritos, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como um elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Isto é, esse fluido universal tem propriedades especiais que podem ser manipulados pela ação do espírito propriamente dito. E o espírito é a mente que sente, que pensa e que quer. Então, o ser pensante, sentinte, que é a realidade espiritual, usa o fluido universal para agir no mundo material. Esse fluido universal, ele é ainda, de certa forma, material, mas ele se distingue da matéria grosseira pelas propriedades especiais que ele apresenta, que nós ainda não conhecemos direito. A gente tem algumas informações a respeito, mas a gente não conhece, porque ele não fere os nossos sentidos físicos, mas fere os sentidos espirituais. Isso é que é importante. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, do ponto de vista que a gente entende matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. O que ele está dizendo com isso? Que o espírito é mais próximo do fluido universal do que o fluido universal é próximo da matéria grosseira. Olha que coisa interessante. A matéria grosseira, não é? É difícil de comparar o fluido universal com a matéria grosseira, porque está muito mais próximo com a realidade do espírito do que com a realidade da matéria grosseira. Isso é importante a gente entender também. É fluido, isto é, ele é um fluido que flui como a matéria. Por exemplo, a gente tem matéria que é fluida, a água, o ar, os gases, os líquidos, flui, porque qualquer pressão movimenta esse estado da matéria. Você põe uma água, não é? Empurra com a força da gravidade, ela flui, como o rio corre no seu leito pela ação da força gravitacional, que vai empurrando ela cada vez mais para baixo. Ela nasce geralmente em lugares altos e corre para o oceano, que é mais baixo.
é um fluido. Então, ele está dizendo, esse fluido universal é fluido, como a matéria. Ele tem as propriedades de fluido. É suscetível, essa frase é fundamental, e é suscetível, pelas suas inúmeras combinações com a matéria grosseira, com a matéria grosseira, e sob a ação do espírito, portanto, sob a ação da mente, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas nós, no mundo físico, conhecemos uma ínfima parte, uma parte mínima. Então, há um monte de coisas, não é? Uma variedade de coisas que a gente não conhece ainda porque não fere os nossos sentidos, mas que existem porque são criadas pela ação do espírito que combina esse fluido universal com estados diferenciados da própria matéria grosseira. Então, é muito importante a gente entender isso. Então, claramente, o mundo espiritual, onde os espíritos vivem sem o corpo material feito de estrutura atômica da matéria, moléculas, a carne que vira a carne, vira o osso, vira, não é, cartilagem, vira o nosso cabelo. Essa matéria grosseira não é a mesma que os espíritos utilizam no mundo espiritual. Mas os espíritos podem manipular a matéria, usando o fluido universal, da maneira tão variada, de forma tão infinitamente variada, que a gente não faz ideia, porque nós conhecemos somente aquela parte que fere os nossos sentidos. Vou dar um exemplo de uma matéria sutil que a gente percebe, mas que a gente não sabe nem entender, nem explicar direito. A radiação eletromagnética, a luz. A luz fere o nosso olho, modifica moléculas no nosso olho que absorvem essa energia radiante, transforma situações moleculares do nosso olho e leva uma informação elétrica até o nosso cérebro. E a gente interpreta como luz. Mas o que é a luz? Ela é palpável? Não é. A gente não sabe. Os próprios cientistas, os físicos, deixam claro que é mais fácil a gente imaginar um anjo do que imaginar uma radiação eletromagnética. Porque um anjo, a gente pega uma pessoa boa, não é? Põe uma auréola luminosa na cabeça, um par de asas, faz ele ficar com o rosto sereno, tranquilo, a gente imaginou um anjo. Agora, imagina uma onda eletromagnética que viaja no espaço vazio, que sai lá dos confins de uma estrela que está extremamente distante de nós, viaja pelo universo inteiro, pelo vácuo, pelo vazio do espaço, e chega no nosso olho, a gente diz, tem uma estrelinha ali. Ali, para nós, é milhões e milhões de anos viajando, muitas vezes. Então, é fantástico isso. E a gente não entende isso. Como é que, então, a gente vai querer entender o mundo espiritual que é feito desse fluido cósmico pela ação do pensamento, que estrutura esse fluido cósmico, combinando ele com matérias que a gente ainda não conhece muito bem, os seus estados, e fabricam lá no mundo espiritual a realidade espiritual deles. Colônias espirituais, zonas de sombra e toda uma estrutura sofisticada. Então, nesse capítulo 13, o André Luiz vai explicar um pouco isso para a gente. A gente vai fazer uma ideia, mas a gente só vai entender quando a gente desencarnar, passar para o mundo espiritual e ter a lucidez de estudar essa estrutura no mundo espiritual. Então, existe uma física
do mundo espiritual. Eu, quando passar por lá de lá, vou estudar isso. Tá certo? Porque aqui eu não tenho condições de fazer isso. Porque eu tenho um corpo físico que é grosseiro e não me permite fazer isso. Continua os Espíritos dizendo nessa resposta ainda. Esse fluido universal ou primitivo ou elementar, sendo o agente de que o Espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade, a força gravitacional, lhe dá. A qualidade da gravidade é a matéria, a massa dos corpos. Então, veja que esse fluido é a matéria, é o princípio material, é a matéria elementar, é a matéria primitiva. E o espírito, como mente, tem capacidade de agir, aglutinar esse fluido cósmico, fluido universal à sua volta, estruturá-lo para fazer o seu próprio corpo espiritual. O perispírito é feito de fluido universal. Cada um de nós tem o seu próprio corpo, porque fabrica com a sua própria capacidade psíquica de estruturar o corpo próprio. Então, é importante isso também. Se um espírito é evoluído, ele faz esse corpo espiritual ser luminoso, brilhante. Se ele é atrasado, esse corpo é opaco, cinzento, denso, escuro, para a gente fazer uma ideia, né? Comparativamente com as coisas que a gente percebe no mundo físico. Então, esse fluido universal é também, hoje, pode ser interpretado como uma espécie de energia manipulável pelo espírito, propriamente dito, pela mente espiritual. Aí Kardec, para completar, porque usando o conhecimento que ele tinha na época da ciência, ele pergunta ainda, esse fluido, que é a 27A, esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. Olha a resposta dos espíritos, como é precisa. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil, que se pode considerar independente. Claro isso? Muito bem. Então, isso é Allan Kardec, Livro dos Espíritos, os Espíritos do Senhor, através do Espírito Verdade, esclarecendo a gente. Vamos para o André Luiz começar esse capítulo. Almas e fluidos, fluidos em geral. A consciência, que aprender a realizar complexas, a consciência é a mente, é o ser espiritual, que aprender a realizar complexas transubstanciações de força, isto é, sabe manipular as forças nas diversas linhas da natureza, em se adaptando aos continentes da esfera extrafísica, mundo espiritual, passa a manobrar com os fenômenos de mentação ou mentalização e reflexão, de que o pensamento é a base fundamental. Então, o que ele está dizendo aqui? Que está dizendo que o espírito, a consciência propriamente dita, agindo sobre as forças das diversas linhas da natureza, é capaz de manobrar com os fenômenos da mente, do processo mental e reflexivo, que é base do pensamento, transubstanciações dessas forças da natureza de forma as mais complexas. Então, o que ele está dizendo é que o mundo espiritual está construído pela ação mental dos espíritos. Fica claro isso para todos nós.
Definimos o fluido dessa. Agora ele vai fazer uma definição que é material. Definimos o fluido dessa ou daquela procedência como sendo um corpo cujas moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão, movendo-se entre si, quando retidas por um agente de contenção ou separando-se quando entregues a si mesmas. Isto é, se a gente deixa uma água cair, ela vai esfacelando. Se você põe ela no copo, ela assume a forma do copo. Se for põe ela na xícara, assume a forma da xícara. Ela se acomoda, porque é um fluido. Isso é a definição de fluido. As moléculas da água, por exemplo, de qualquer líquido, se acomoda no vaso onde ela está colocada. Se você passa ela pelo um cano, ela flui pelo cano e você leva de um lugar mais alto para um lugar mais baixo. Graças a isso, a gente tem água dentro de casa. Temos, assim, os fluidos líquidos, continua André Luiz, elásticos ou aeriformes, porque o ar, os gases também são fluidos. E os outrora chamados fluidos imponderáveis, que não eram percebidos, né, facilmente pelos sentidos humanos, tido como agente dos fenômenos luminosos, caloríficos e outros mais. Então, aqueles fluidos da época de Kardec, o fluido calórico, o fluido luminoso, o fluido elétrico, não é? Eram chamados de fluidos imponderáveis da época pela ciência. Imponderável, sabe? Porque é que você não pode pesar, pode medir eles facilmente. Essa é a ideia. Enquanto que os outros, a água, um copo de água você pode pesar. Agora, ele definido isso, usando as definições materiais, ele vai falar sobre o fluido vivo. No plano espiritual, o homem desencarnado, portanto, o espírito, vai lidar mais diretamente com um fluido vivo e multiforme, estuante, inestancável, a nascer-lhe da própria alma, de vez que podemos defini-lo até certo ponto por subproduto do fluido cósmico, absorvido pela mente humana em processo vitalista, semelhante ao processo de respiração, pelo qual a criatura assimila essa força, esse fluido emanente do Criador, hausto divino, fluido nervoso do Criador, que está esparso em todo o universo, todo o cosmos. E aí a mente transubstancia esse fluido, fazendo, sob a sua própria responsabilidade, aquilo que ele quer para influenciar na criação a partir de si mesma. Então, nós somos fontes de manipulação, uma força manipuladora, nossa mente é uma força manipuladora do fluido cósmico, absorvedora e manipuladora do fluido cósmico, para influir na criação. Importante entender isso, ler isso com atenção para entender André Luiz, senão a gente não entende e fica achando que o André Luiz está falando bobagem, mas ele está profundamente falando das coisas espirituais para nós. Esse fluido é o seu próprio pensamento contínuo, ele flui continuamente, porque a gente pensa, e quando a gente pensa, a gente cria, quando a gente cria, a gente substancia isso no fluido cósmico, gerando, portanto, potenciais energéticos que a gente não imagina, com que não havia sequer sonhado. De certo que na esfera nova de ação, a que se vê arrebatado pela morte, encontra essa matéria conhecida no mundo em nova escala vibratória. Ele vai tentar fazer analogias para a gente entender. É como se fosse uma matéria semelhante à nossa, mas numa escala vibratória que a gente não tem sentidos para perceber. Como a gente não percebe com os nossos sentidos
o infravermelho, ultravioleta, não é? A radiação X, a radiação gama, as radiações de rádio, etc. Elemento ultrassom, infrassom, elementos atômicos, ele vai fazer uma analogia, ele não pode pegar isso ao pé da letra. Elementos atômicos mais complicados e sutis, aquém do hidrogênio e além do urânio, quer dizer, que transcende a tabela periódica dos elementos químicos em forma diversa daquela, quer dizer, não é igual os átomos que a gente tem, é diferente, em forma diversa daquela em que se caracterizam na gleba planetária. Mas elas engrandecem essa série de estrutura material, de matéria sutil, que ele chama, né, que se amplia no mundo espiritual. Engrandecem-lhe a série estequiogenética. Essa palavra estequiogenética foi criada por ele, tá certo? Porque tem geração na mente do espírito e ela é múltipla. Tem vários, como ele diz, várias coisas sintetizadas pelo espírito. O solo do mundo espiritual, estruturado com semelhantes recursos desses fluidos, todos eles raiando na quinta essência, corresponde ao peso específico do espírito e detendo possibilidades e riquezas virtuais, espera por ele a fim de povoar-se de glória e beleza, porquanto, se o plano terrestre é o seio tépido, caloroso da vida, em que o princípio inteligente deve nascer na matéria grosseira, medrar e florir e amadurecer em energia consciente, o plano espiritual é a escola em que a alma se aperfeiçoará em trabalho de frutescência antes que possa desferir mais amplos voos no rumo da eterna luz, da luz eterna. Então, vejam, quando André Luiz descreve isso, ele está fazendo comparação. E a gente não pode pegar o pé da letra, porque ele faz a diferença, raiando a quinta essência. O que é quinta essência, meus companheiros? Antigamente, os sábios da antiguidade pensavam que tudo que existia era feito de 4 essências: terra, água, ar e fogo. O que não era feito disso era estranho, e eles chamavam, então, de quinta essência. Quinta essência é a palavra da ignorância nossa, a gente não sabe de que é feito. Quinta essência é feito de alguma coisa que a gente não sabe o que é. Então, raiando na quinta essência, ele está dizendo que essa matéria do mundo espiritual é diferente daquela da nossa e a gente não faz ideia como ela é ainda. De acordo? Muito bom. Então, comparação não é igualdade, analogia não é identidade. É bom a gente pensar nisso para não fazer ideia errada. Quando o André Luiz fala na água do nosso lar, aquela água não é H2O, porque H2O é estrutura atômica. Ela é um fluido universal modificado que flui na cidade de nosso lar como se fosse um rio de água. Como se fosse. Vida na espiritualidade. Vamos mais um pedacinho aqui e a gente deixa o restante para a próxima sexta-feira. Vida na espiritualidade. Na moradia de continuidade para a qual se transfere, encontra, pois, o homem as mesmas leis de gravitação que controlam a Terra, com os dias e as noites, marcando a conta do tempo, embora os rigores das estações estejam suprimidos pelos fatores de ambiente que asseguram a harmonia da natureza, estabelecendo clima quase constante e quase uniforme, sem variação de temperatura, como se os equinócios
e os solstícios entrelaçassem ou não existissem, né? Retificando com isso automaticamente os excessos de influenciação com que as estações se dividem. Porque equinócio e solstício são as divisões das estações. As 4 estações: inverno, verão, primavera e outono. Então, ele está dizendo o seguinte, que quando a gente passa para o mundo espiritual, a gente ainda vive na estrutura da Terra. Portanto, se as colônias espirituais são próximas da superfície da Terra, mesmo que seja 1.000 quilômetros, não é? De altura, 2.000 quilômetros de altura, não importa, ainda está muito próximo da crosta terrestre, de modo que a gente vê as estrelas, a Lua, do mesmo jeito que a gente vê quando está na superfície da Terra, encarnado. Então, o tempo lá é contado pelos dias e as noites, porque ainda está sujeito, não é? Porque está na esfera da Terra e está sujeito, portanto, aos fenômenos da natureza, da movimentação cíclica do nosso planeta, tanto em torno de si mesmo, fazendo dia e a noite, como o movimento da Lua em torno da Terra, como o movimento desses 2 astros em torno do Sol. Plantas e animais domesticados pela inteligência humana durante milênios podem ser aí trazidos para o mundo espiritual, aclimatados e aprimorados, porque são os princípios espirituais que dominam as plantas, não é? Podem vivenciar no mundo espiritual também como plantas, por determinados períodos de existência, ao fim dos quais regressam para a Terra, aos seus núcleos de origem, no solo terrestre, para que avancem, continue o processo de evolução em contato físico, atômico, molecular, com a vida celular na Terra, para avançarem na romagem evolutiva, compensados enquanto passaram no mundo espiritual, sob a ação dos espíritos, não é? Compensado com valiosas aquisições induzidas pelos espíritos que cuidam das plantas também no mundo espiritual, de acrisolamento, pelas quais auxiliam a flora e a fauna habituais à Terra com os benefícios das chamadas mutações espontâneas. Então, às vezes, aparecem novas plantas, novos tecidos vegetais, estimulado por essa transição entre os princípios espirituais na fase de planta, que podem ser acomodadas pelas mentes espirituais evoluídas no mundo espiritual por um tempo relativamente curto, depois trazido de volta para a Terra. Isso também vale para os animais. Por isso, a gente encontra descrição dos animais no mundo espiritual, de plantas no mundo espiritual. Ao longo dessas vastíssimas regiões de matéria sutil que circundam o corpo ciclópico do nosso planeta, que circunda o planeta Terra, com extensas zonas cavitárias, né, com espaços vazios, sob as linhas que lhe demarcam o início de aproveitamento, qual se observa na crosta da própria Terra, a estender-se da superfície continental até o leito dos oceanos, com cavidades imensas nos oceanos. Começam, então, as povoações felizes e menos felizes, tanto quanto as aglomerações infernais de criaturas desencarnadas que, por temerem as formações dos próprios pensamentos, se refugiam nas sombras, receando ou detestando a presença da luz. Isto é, ao redor do planeta Terra, nas vizinhanças da superfície da Terra, há uma exuberância de vida espiritual, com colônias espirituais e zonas de sofrimento. É isso que ele acabou de dizer aqui.
ao longo dessas vastíssimas regiões de matéria sutil que circundam o corpo planetário, não é? Com extensas zonas vazias, sob as linhas que lhe demarcam o início de aproveitamento, do mesmo jeito que ocorre na superfície da Terra, com os buracos, não é? As crateras, não é? As matas e etc. e tal, não é? Com o fundo do mar, não é? Existe toda uma povoação de espíritos melhores e menos felizes de espíritos mais atrasados, criando aglomerações saudáveis, como as colônias espirituais dirigidas por espíritos melhores, e infernais, como as zonas de sofrimento, não é? Que são habitadas por espíritos que estão mais adequados à vida nas colônias ou nas vidas, né? Nessas regiões de sofrimento, que a gente está chamando de infernais aqui, porque esses espíritos temem, né? Através da formação dos seus próprios pensamentos, as regiões de luz, e se refugiam, por isso, nas sombras. Muito bem, então nós vamos parar aqui e vamos para esferas espirituais na próxima sexta-feira. Vamos conversar um pouco sobre tudo isso que o André Luiz falou aqui para nós. E, professor, eu vou falar para o senhor aqui que tem bastante pergunta já no chat. Ótimo. Pergunta é sempre bem-vinda, porque a gente vai pensar sobre ela. Se a gente não souber, a gente estuda e depois traz. Mas se a gente souber, a gente vai respondendo. Tem perguntas e curiosidades também, né? Também. Vamos lá, então. Então, só... ó, tem pessoas aqui se cadastrando já como estagiário no seu curso na vida espiritual, tá, professor? Eu estou falando para vocês que eu vou estudar aqui, lá, ó. vocês vêm estudar comigo. Nós Além vamos de ter mim, professores bons lá nos ensinando. além de mim, da Ana, já tem a Patrícia e a Ana Sintra também, ó. Olha, quando a gente passar para lá, a gente vai ter um Clarencio, um Gúbio, né, um Aniceto, um Aulus, né, um ministro Flacos, esses espíritos bondosos que vão nos receber nessas colônias e vão ensinar para a gente tudo isso. E a Selva falou o Otacílio vai ser apenas aluno lá. Não, vai ser professor também. A Selva falou que já comprou o seu livro e está lendo. Ó. Estou lendo, excelente, muito didático e esclarecedor. Obrigado, Selva. Então vamos lá, professor. A primeira pergunta veio da Selva. A energia, de qualquer tipo que seja, é algo material, portanto, é modificação ou combinação de fluido cósmico? Aí ela coloca assim. Isso mesmo. Ela pergunta assim: perguntei porque tenho visto espíritas dizer que fluido cósmico é um tipo de energia e eu entendo diferente. O fluido cósmico é um processo. A gente não tem um nome adequado para explicar isso, porque a gente não sabe a diferença, a rigor, entre matéria e energia. Sabe por quê, Selva? A gente tem umas experiências nos laboratórios de física que são curiosíssimos e a gente não sabe explicar direito. Se você, por exemplo, tem um próton, que é uma partícula material, e um antipróton, que também é uma partícula material, qual é a diferença entre o antipróton e o próton? É só a carga elétrica. O próton tem carga positiva, um dado valor. E o antipróton tem uma carga negativa com o mesmo valor, só que negativa. Quando essas duas partículas colidem, a massa desaparece e sai duas radiações eletromagnéticas, dois fótons, que é pura energia. Então, matéria, massa, transforma em energia, e energia também pode transformar em massa. Então, qual é a diferença entre matéria e energia? A energia, não é? A gente pode dizer que a energia radiante, como a radiação eletromagnética, em princípio, não está sujeito à força gravitacional.
O que está sujeito à força gravitacional é basicamente aquilo que tem massa, que tem matéria aglutinada. Então, a gente pode dizer que uma partícula material é uma espécie de aglutinação de energia que transformou em matéria. Então, a palavra energia e matéria, elas não são muito fáceis da gente entender. Então, a gente pode usar ou uma ou outra, desde que a gente explique o que a gente está falando. Tá certo? Então, às vezes, a gente faz confusão porque a gente não está entendendo o que o outro está pensando. Ele está pensando a mesma coisa que nós, mas está usando palavras diferentes. E aí cria confusão. Então, é preciso a gente aprender a ouvir até o outro explicar direitinho o que ele está pensando para a gente poder compreender. Se a gente fizer isso, não cria conflitos. Melhor não, né, professor? Senão vai virar energia se entrar em conflito. A massa vira energia. Pois é, e aí a gente briga uns com os outros. A Antônia Clara, professor, perguntou: temos aqui relação com o capítulo 1, cocriação em plano maior e menor? Exatamente como o André Luiz descreve no primeiro capítulo do livro Evolução em Dois Mundos. Cocriação em plano maior são as mentes angelicais, tipo Jesus, que manipulam o fluido cósmico universal e manipulam as matérias cósmicas para produzir sistemas planetários, estrelas que vão trabalhar para fazer estrutura atômica, não é? Laboratórios do espaço cósmico, criando regiões tanto material quanto espirituais. A gente vai se surpreender, quando a gente for um espírito mais evoluído, com as belezas das criações espirituais do universo, que a gente não faz a menor ideia, porque a gente não observa com os nossos telescópios. A gente só pode observar com a nossa presença espiritual quando a gente for capaz de perceber. Tá certo? E criação em plano menor é a nossa, que a gente cria as colônias espirituais próximas da Terra, as regiões de sombra, que a gente aglutina os espíritos sofredores e eles criam aquele ambiente de sofrimento, não é? As grutas, os lugares para esconder da luz, né, dos outros, que ficam envergonhados. Então, cria os ambientes, as favelas espirituais, se a gente quiser dizer assim. Os umbrais são as regiões, as favelas espirituais. E agora vem uma dúvida aqui da Kátia, professor. Sendo a água um fluido, não é conveniente afirmar que se fluidifica a água, já que fica uma redundância? Penso seja adequado dizer água magnetizada, ok? Mas a palavra magnetizada também não significa muita coisa para a gente, Kátia. Porque o que é magnetizar? É tornar suscetível da ação de um ímã, de um magneto, não é? Então, é melhor a gente dizer água, não é? Fluidificada com fluidos espirituais. Quer dizer, uma mistura, porque a água é um solvente bom. Do mesmo jeito que quando você pega um sal e dissolve na água, a água não é água mais, é água salgada. Se você colocar açúcar na água, ela fica água doce. Então, a gente pode dizer assim, água fluidificada com fluidos espirituais. Não há erro em dizer isso assim. Professor, eu vou indo, tá? Porque tem bastante pergunta. E o Paulo Henrique perguntou: boa noite, Otacílio, e a todos. Professor Otacílio, a aura é do corpo ou do perispírito ou dos dois? Gratidão por compartilhar seus conhecimentos. Que Deus te abençoe sempre. Londrina. Ô Paulo, essa é uma pergunta ótima que a gente pode entender de maneira fácil. O nosso corpo físico, como corpo físico,
tem uma aura calorífica. Você já viu aquelas imagens nos filmes em que usa uma câmera de infravermelho para ver os corpos à noite? Sabe o que eles estão vendo? A irradiação do calor, de radiação eletromagnética, das oscilações das moléculas do nosso corpo, que gera infravermelho, que é o calor que expande de nós. Então, quando a gente filma, está vendo a aura física. Isso é do corpo. Mas a aura que os espíritos falam é a aura espiritual. É do espírito. Tá certo? Não sei se ficou claro. Vamos aguardar. Qualquer coisa ele dá um alô lá no chat. A Patrícia, eu sempre imaginei elementos mais leves que o hidrogênio no mundo espiritual, mas até ler este capítulo nunca tinha visto uma referência. Mas veja bem, Patrícia, ele fala que ela é diferente da matéria atômica. Então, não pense que o elemento que ele está falando é uma partícula menorzinha do que o hidrogênio, mais simples do que o hidrogênio. Não é isso. É um estado material diferente daquele da estrutura atômica. Você quer ver? A gente pode voltar lá no texto para ler isso direitinho. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Elementos atômicos, entre aspas, mais complicados e sutis, aquém do hidrogênio e além do urânio, em forma diversa daquela em que se caracterizam na gleba planetária. Portanto, é diferente. Essa frase é importante ler ela completa. São elementos, entre aspas, atômicos, mais complicados e sutis, que transcende a tabela periódica dos elementos químicos, de hidrogênio, que vai de hidrogênio ao urânio, mas é em forma diversa daquela em que se caracterizam na gleba planetária. Portanto, é uma matéria que é não atômica, não constituída dos átomos ou semelhante em estrutura, em intimidade aos átomos que senão a gente já teria descoberto. Porque a gente vai no laboratório, num reator nuclear, e a gente é capaz de fazer os elementos transurânicos artificiais. O que são os elementos transurânicos artificiais? Você pega um núcleo de urânio e enfia mais prótons e nêutrons dentro dele. Ele vira um átomo mais pesado ainda, só que ele é instável e ele dura um tempo muito curto e decai. Mas pode existir no universo, em algumas condições, em estrelas ou em sistemas planetários diferentes, não é? Com forças gravitacionais diferentes, átomos mais pesados do que o urânio. Os elementos transurânicos que a gente faz artificialmente nos nossos reatores. Mas não é isso que o André Luiz está dizendo. Ele está dizendo que é em forma diversa daquela em que se caracteriza na gleba planetária. Portanto, é feito de outra coisa. Não está sujeito à força gravitacional que estrutura os planetas, as estrelas. É feito de outra coisa. Nós vamos descobrir quando estudar isso no mundo espiritual, porque a gente vai ter essa percepção no mundo espiritual. E aqui, professor, mais uma, a Selva. Eu quero estar na sua turma porque, sim, é necessário contextualizar o que se fala. Obrigado. Já que o senhor tocou no assunto. Tá certo. E o Paulo falou que gratidão ficou bem explicado. Ok, obrigado, Paulo. Então vamos para a próxima aqui. É da Selva. A quinta essência é o mesmo que o éter dos antigos, dos cientistas antigos?
Isso. O éter dos antigos é uma espécie de quintessência, porque a gente admitia que existia, mas não sabia medir, não sabia perceber. Até que, na ideia que esse éter devia ter, das suas propriedades físicas que ele devia ter, foi demonstrado que ele não pode existir com essas propriedades físicas. Então, a gente aboliu a ideia do éter na ciência. E a Suzy Prudente perguntou: professor, os alimentos, ela deu um exemplo, jiló, podem ser levados a essas colônias? A jiló? Provavelmente sim, porque tem flores, árvores, por que não planta de jiló? Pode levar, viu? Não tem problema nenhum, Suzy. Se você gosta de comer jiló, eu não sei se vai poder comer essas plantas lá, não sei como é que é. Mas não há impedimento para isso, desde que outras plantas existem. E o Ricardo perguntou: André Luiz nos dá esses exemplos no livro E a Vida Continua, onde Evelina e Ernesto ficam, a princípio, sem diferenciar se estão vivos ou não. Exatamente, porque a percepção do espírito desencarnado é a percepção do mundo espiritual. E o mundo espiritual, para ele, é tão real quanto nós no corpo físico, só que é de substância diferente. Muito bem lembrado, Ricardo. Uma forma de explicar, perguntou a Selva, que a matéria das colônias espirituais está em escala vibratória diferente poderia ser que não sofrem a ação da força gravitacional? Se assim não fosse, elas teriam que cair, né? Isso, esse é é uma ideia também. Né? Porque se ela. E quando ele fala aqui em densidade, né? Ele está falando em densidade das coisas do espírito, não das. Ele está usando a mesma palavra para explicar uma coisa do espírito. Portanto, não é, a gente não pode pensar que a densidade significa matéria mais grosseira, mais pesada, no sentido gravitacional. Não é isso. É no sentido espiritual, de ação de pensamento e sentimento. E aqui, professor, uma pergunta do Fran Carlo. O fluido pode ser manipulado de acordo com a evolução do espírito? Podemos atuar no fluido quando encarnados? E atuamos. A gente pode e atua, Francar. A nossa aura, lembrada pelo nosso amigo que perguntou, o Paulo, se não me engano, não é? A nossa aura, enquanto no corpo físico, a nossa aura espiritual é feita com a ação do nosso pensamento no fluido cósmico. Tá certo? Então, quando os espíritos nos olham com olhar espiritual, eles veem a nossa radiação, a nossa aura perispiritual. Mas quando eles estão olhando para a gente com o objetivo de ver a matéria grosseira, tá certo? É diferente. É vendo como se nós estivéssemos vendo. Então, a gente vê esse corpo físico que está espalhando a luz e está irradiando calor. E a Olga perguntou, professor: encarnados temos o fluido vital. E desencarnados, como é esse fluido? Tem alguma coisa a ver com o fluido vital do encarnado? Nadinha. Quando a gente desencarna, esse fluido vital fica no corpo físico. Ou foi gasto completamente pela velhice, ou se sobrou os espíritos bondosos que ajudam no processo da desencarnação, dissolve esse fluido vital na natureza. Manipula eles para que eles dissolvam, volte a ser fluido cósmico.
para que os espíritos atrasados não fiquem vampirizando essa energia vital do corpo físico. O perispírito não precisa do fluido vital. O perispírito aure as suas energias, a sua matéria mental do fluido cósmico. E o Francarlo perguntou. Ah, não, esse aqui já. Ah, não. O fluido pode ser manipulado de acordo com a evolução do espírito? Nós já respondemos para ele. São, por exemplo, quando a gente está dando passe, Francarlo, a gente está tentando fazer isso, procurando tirar da gente os fluidos, não só vital do corpo físico, mas também espiritual, que a gente pode manipular com o nosso desejo de ajudar o outro e transferir para ele essas energias. Sem dúvida nenhuma que pode. Isso eu já Quanto tocando mais nesse assunto. evoluído a gente for, mesmo no corpo físico, mais fácil a gente sabe fazer isso. E a Diná perguntou, professor, já que o senhor tocou no passe, como explicar o passe magnético? Tira a palavra magnética e põe passe fluídico. Fluido do espírito e, eventualmente, fluido do corpo também. Fluido vital, quando você está dando um passe no encarnado. Quando você está dando um passe no espírito, você está transferindo para ele energias espirituais. Fluido espiritual. E a Ana Mizumoto, aqui de casa, perguntou: professor, explique mais o processo de como enxergamos a luz. Como funciona isso se não sabemos o que realmente é? Por favor. A gente tem algumas moléculas especiais sensível a absorver luz nas nossas células retinais. No fundo do nosso olho, a gente tem a retina. A retina é constituída de células especializadas, cujas células têm proteínas ou moléculas especiais que podem absorver o fóton, a energia luminosa. Quando absorve essa energia, essa estrutura molecular modifica um pouquinho, torce, muitas vezes muda um grupo molecular de posição para outro, e ela então se ajusta a uma enzima que tem um local de ajuste dessa molécula, e esse ajuste faz com que a membrana da célula deixe passar cargas iônicas e produz uma corrente elétrica no nervo óptico e leva essa informação até o cérebro, ao centro cerebral da visão, que é também localizado em uma região do córtex cerebral. E aí o espírito que está ligado à estrutura cerebral interpreta essa informação que chega como uma imagem. É assim que se dá. Não tem jeito de explicar melhor do que isso, porque são os detalhes que a gente, até onde a gente sabe. Vamos estudar lá também, né, professor? Isso. E o Silvio Henrique, professora Tacira, a multiplicação dos pães e peixes é uma forma de manipulação do fluido? E, nesse caso, do fluido animalizado do corpo físico, que é o ectoplasma. Através do ectoplasma, a gente pode materializar coisas, fazer coisas, que podem ter permanência, não é? Uma certa durabilidade na vida física. Tá certo? Então, é assim mesmo. E Jesus, como um espírito fantástico, que ajudou a formação do nosso planeta, que sabe manipular todas as forças da natureza, sabia manipular esses recursos para fabricar pães e peixes com recursos da organização biológica dos discípulos, dele mesmo, em benefício das pessoas que estavam ali com fome. A Antônia Clara, professor, perguntou:
Como as volvem a matéria, o texto diz de maneira espontânea. Como isso se dá? Deixa eu entender a pergunta. Eu não sei se eu consegui entender. O que significa como as volvem a matéria? Onde está isso? Eu não lembro. Se você puder ajudar a clarear para a gente, Professor, Clara. eu vou procurar aqui e a gente volta à pergunta Tá. dela, tá? E se a Clara puder esmiuçar um pouco mais a pergunta para a gente entender. Tá. Então, eu vou colocar a pergunta da Cel. O peso específico do espírito que André Luiz se refere-se a algo assim como uma frequência vibratória? É exatamente essa ideia, a frequência vibratória da matéria psíquica que o espírito está despendendo dele mesmo, construindo o seu próprio corpo espiritual, não é? Porque ele tem estado de sentimento e de pensamento. Você está pensando coisa ruim com sentimento de mágoa, de ódio, essa estruturação do corpo perispiritual e das emanações que ele está irradiando através do pensamento e do sentimento, o caracteriza como um espírito de, entre aspas, densidade sombria, atrasada, enquanto que um espírito evoluído faz o contrário. Entenda-se que peso específico não é um peso que você põe na balança, é a qualidade vibracional, emocional, psíquica do espírito. Professor, eu achei aqui o texto. Vou colocar para o senhor. Uhum. Tá assim, ó. As plantas, pela configuração celular mais simples, atendem no plano extrafísico a reprodução limitada, aí deixando descendentes que mais tarde volvem também à leira dos homens comum, Exato. favorecendo, porém, de maneira Agora eu espontânea. entendi. Geralmente, Clara, é trazido pelos espíritos que cuidam da natureza. Olha, nós temos tantos botânicos aqui no mundo físico, quando eles desencarnam, você acha que eles não vão continuar gostando de ser botânico no mundo espiritual? E vão poder fazer esse trabalho, porque eles gostam de trabalhar com plantas. Quando a gente lê o Nosso Lar, a gente fica impressionado de ver os parques e os jardins que foram organizados pelo espírito Veneranda. Ela organizou os bosques, os parques, os jardins com as flores, com as plantas, porque ela gosta de fazer isso e é um espírito extremamente elevado, porque, segundo André Luiz esclarece no livro, somente 2 espíritos de Nosso Lar tiveram a felicidade de ver Jesus, de ter uma interação com Jesus, que é o governador e a veneranda. Então, a veneranda fazia isso. Então, os espíritos trazem de volta para a Terra. Vou dar um exemplo aqui, mais grosseiro. Suponha que eu desencarno. Vocês acham que eu sou um cara melhor do que vocês, mas não sou, não. Sou igualzinho. Mas suponha que eu seja. Passei para o mundo espiritual, tá certo? Aí, na minha casa, que tinha um gatinho, o gatinho morre. Aí eu gosto do gatinho, né? E pergunto se os espíritos me permitem eu levar ele para ficar comigo no mundo espiritual. Ah, pode sim. Eu venho, pego o perispírito do gatinho, né? Que está acostumado comigo. Eu levo ele e fica morando comigo um certo tempo. Só que ele não tem a capacidade espontânea de, olha, eu estou precisando de continuar minha experiência de crescimento lá na Terra. Ele não sabe decidir isso. Mas eu olhando para ele, falei assim, ei, gatinho, está na hora de você nascer de novo lá. Pego ele, trago e ajudo ele a nascer no meio de uma gataria qualquer lá e ele vai continuar o processo da vida dele. Então, tem que ter um espírito que cuida. As vidas primitivas são cuidadas pelas vidas mais avançadas.
É uma bênção, né, professor? É. A Ana perguntou: nessa questão de fluido do plano espiritual, professor, minha cabeça dá um curto-circuito. Porque se aqui é uma cópia de lá, por que não usar os mesmos fluidos? Por que precisamos de uma forma mais grosseira? Porque enquanto no corpo físico, Ana, a gente tem a liberdade, sem saber do mundo espiritual, de ser o que a gente é. A vida física é o mecanismo de evoluir mais rápido. A gente não entendeu isso direito, mas os processos de evolução da fase primitiva para a fase, né, de compreensão espiritual, ela se dá muito mais rápida através da experienciação da vida material grosseira. Deus é sábio. Ele não faz as coisas sem um objetivo. Então, se ele fez a vida em duas fases, no mundo espiritual e no mundo físico, é porque existe uma forte razão para isso. E a razão é essa, é que a gente progride, saindo do reino animal para o reino hominal, a gente progride muito mais rápido pela fieira da vida material do que se a gente ficasse como espírito ignorante no mundo espiritual sem perceber as coisas direito. Porque a gente é espírito atrasado, nem percebe que a gente é espírito. A gente aprende que é espírito depois de muitas encarnações, depois de muita experiência entre nascer, viver e morrer. Muitas. Alguns milhares delas. Tem muito espírito ainda hoje no mundo espiritual, a gente recebe isso nas reuniões mediúnicas, que estão no mundo espiritual e não sabem o que é espírito. E a Dilva colocou: queimando os neurônios. Então, estamos fazendo o exercício do aprendizado, e aí a gente gasta os neurônios mesmo. Mas para aprender tem que ser assim. Porque se a gente não fizer assim, a gente lê, fica com a informação superficial e não aprofunda nada. Na Simila também, né, professor? É. A Rosângela colocou: boa noite, professor. Podemos entender o fluido universal como sendo o fluido do éter dos antigos? É a mesma pergunta da Selva lá. Pode entender assim. É que a gente achava que tinha um éter quando pensando com ciência, mas a gente fazia uma ideia do éter que ele devia ter algumas propriedades físicas. E quando a gente fez medidas para testar essas propriedades físicas, a gente não encontrou resultado positivo. Então a gente deixou de acreditar no éter. E a Selva colocou, a Selva não, a Antônia Clara colocou aqui que era das plantas mesmo. Tá Ela certo. Já tinha ficou pulado claro. a palavra sem querer, Antônio. Tá Sem bom. problemas, a gente vai atrás. A gente está aqui para aprender junto. E a pergunta da Diná aqui, professor. Na clarividência, existe a participação do fluido universal? Olha, se você quiser, porque a clarividência é a visão, é a percepção do espírito, não é? Que fica independente, que fica desligado do corpo físico, porque a clarividência é a visão espiritual, é a percepção das imagens pelo espírito, portanto, usando o seu corpo perispiritual, que é feito de fluido universal. E a última pergunta aqui, professor, que temos no chat é da Ana. Professor, tenho muitas plantas além dos meus cuidados, muitas plantas. Além dos meus cuidados aqui na Terra, elas também têm também os fluidos da equipe espiritual, os animais domésticos também, diria, têm seus protetores espirituais? Provavelmente tem espíritos que gostam de cuidar do reino vegetal e do reino animal. Eu não sei dizer para você se eles estão sempre visitando as casas das pessoas para ver como é que os animais estão. Eu não sei dizer isso para você, mas a obrigação
quando a gente tem um animal e tem uma planta em casa, é nossa de cuidar, não é dos espíritos, não. É dos espíritos encarnados, nesse caso. Mas certamente nas florestas, não é? No meio natural, há espíritos que fazem isso. E a última pergunta chegou agora, professora, do José Luiz Arantes. Boa, professor, ele corrigiu aqui depois. Ó. Boa noite, professor Otacílio. Então, nossa evolução é mais rápida como encarnado através da reforma íntima? Abraços. Isso, e das experiências da vida física que faz a gente olhar para dentro da gente mesmo. Porque na vida física, a gente, sem ter muito contato com a realidade espiritual ainda, a gente procura ser bom porque a gente quer ser bom. A gente procura fazer as coisas certas porque a gente quer ser honesto. Não é? A gente sofre as consequências das nossas ações no corpo físico, que mostra para a gente que a gente está fazendo escolha errada. Então, o mecanismo de aprendizado é mais eficiente nessa fase. É claro que vai chegar um momento que nós vamos ter consciência da realidade espiritual tão mais aguda e a gente já vai saber aproveitar a vida física com mais eficiência, que a gente pode aprender muito mais rapidamente no mundo espiritual, porque já está desperto para isso. Então, isso é assim mesmo. Vai haver uma transição da vida física importante para a vida espiritual mais importante no processo evolutivo. Isso se faz a partir do mundo de regeneração. Ô, professor, podemos dizer quando a Terra virar mundo regenerado, a vida Não, física cuidado. não Virar terá? um mundo de regeneração não é a mesma coisa de virar um mundo regenerado. Ah, tá vendo? Então, quando o mundo de regeneração chegar à Terra, podemos dizer assim, a vida física ela será mais extensa ou não? Provavelmente, mas a gente também vai ter uma conexão com a realidade espiritual muito maior. Porque nós, os espíritas, já temos uma conexão com a realidade espiritual maior que as outras religiões. Em princípio, aqueles que levam a doutrina espírita a sério, não é frequentador de centro, não. É estudioso e aprendiz do evangelho e procura melhorar o seu comportamento. É o verdadeiro espírita, como define Allan Kardec, que faz a sua transformação moral, não é? E se esforça para domar suas más inclinações. Então, a gente tem um contato mais íntimo com o mundo espiritual, especialmente quando dorme. E muitas vezes nas nossas ações cotidianas que a gente é inspirado pelos espíritos bondosos, quem está fazendo jus a isso. Tá certo? Então, à medida que a gente vai intensificando essas atividades, a gente vai tendo maior contato com o mundo espiritual, como fazia Chico Xavier, como faz o Divaldo Pereira Franco, como fazia a nossa querida Ivone do Amaral Pereira, tá certo? Contato contínuo, íntimo com o mundo espiritual. A gente, no mundo de regeneração, vai aprender, já vai estar treinando fazer isso, todo mundo. Então, a intimidade nossa com o mundo espiritual vai ser maior. Estaremos lá se Deus e nós quisermos. Né? Mas olha que coisa curiosa. Quando a gente é atrasado e desencarna, geralmente, para a gente continuar progredindo, tem que voltar para o corpo físico mais rapidamente. Mas quando a gente já tem noção da realidade espiritual e desencarna, a gente pode passar 100, 200 anos estudando no mundo espiritual, se preparando para ter uma vida física melhor e nascer de forma mais adequada, aproveitar a vida física. Isso está narrado, explicado, bonitinho, no livro Memórias de um Suicida, pelo espírito Teócrito, para aqueles espíritos que estão em atendimento espiritual de recuperação por causa do suicídio que eles cometeram. É muito bonito, eu li isso semana passada. Aliás, li essa semana, na terça-feira. Mais um para a gente aprender.
Chegou uma pergunta aqui, e é Lala, tá, professor? Da Né? Lala, da É Lala. Lala. Boa noite, Lala. Professor, temos o livre-arbítrio nas nossas ações. Como os bons espíritos veem essas ações se elas não concretizaram? Elas ficam só na intenção, porque a gente também, muitas vezes, não tem boas ações, mas tem boas intenções. Mas só intenção não é suficiente. Obviamente que os espíritos bondosos que gostam de nós, e se a gente está em sintonia com eles, eles nos estimulam a transformar as intenções boas em ações boas. Mas a gente tem que ter vontade de fazer. A vontade é nossa, Lala. E, professor, não temos mais perguntas. Temos aqui, a Selva colocou, aprendizado maravilhoso hoje. Esta parte da obra é complicada. Sempre achei que não ia entender nesta encarnação, mas encontrei este estudo e vou avançando um pouco mais. Gratidão. Gratidão a você também, Selva, que eu também estou adorando esse estudo, que eu estou aprendendo e consolidando esse aprendizado cada vez mais. Então, professor, chegamos ao fim de mais uma live, agradecendo a todos vocês que estiveram conosco nesta noite. Espera um pouquinho aqui. A Patrícia colocou, Ronaldo, dá tempo de pôr minha pergunta sobre a distância das colônias? Espera aí que eu acho que eu pulei então, professor. Deixa eu procurar aqui, então. Bom, eu já vou responder essa pergunta, porque a gente tem uma informação. Tem um Tá. livro chamado A Cidade Espiritual, não é? Que foi ditado pelos espíritos bondosos que ajudaram uma senhora chamada Igorina, lá de Sacramento, se não me engano, descrevendo um pouco sobre o nosso lar. E também feito por Euríclides Formiga, do interior de São Paulo, que também trouxe algumas informações de localização da colônia espiritual Nosso Lar. Nosso Lar fica nas imediações do Rio de Janeiro. Então, se você chegar lá no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, e olhar verticalmente para cima, a colônia espiritual deve estar, né, mais ou menos nessa região, a 1.000 quilômetros de altura. 1.000 quilômetros de altura, que não é muito longe, mas é muito além do voo dos aviões, que viaja a 11 quilômetros de altura só, não é? Os aviões de transporte internacional viajam a 11.000 metros de altura, portanto, a 11 quilômetros de altura. Nosso lar está da ordem de 1.000 quilômetros de altura na região do Rio de Janeiro. As outras colônias a gente não tem informação. Ela colocou assim, professor. Desculpa, Patrícia, não tinha observado. Falando em distância das colônias da Terra, será que coisas feitas por nós, tipo satélites, estações espaciais, atravessam as colônias? Em algum momento pode ocupar o mesmo espaço? Olha, eu vou te contar uma história, Patrícia, que é chocante. Mas a gente lê isso no livro Voltei, do irmão Jacó, psicografado pelo Chico Xavier. Ele vem, depois de alguns meses, na colônia espiritual Nosso Lar, onde ele foi recebido, depois da desencarnação dele. Né? O irmão Jacó é o espírito do Frederico Figner, que foi dono da Casa Edison, no Rio de Janeiro, que trouxe as primeiras métodos de gravação de disco para o nosso país, não é? E depois ele também trabalhou na Federação Espírita Brasileira, chegou a ser presidente da Federação Espírita durante um período curto, não é? Acho que talvez em substituição a algum presidente, eu não sei exatamente a história,
mas ele fazia parte de um grupo mediúnico que ele era doutrinador de espíritos em reuniões de desobsessão, reunião mediúnica. Ele desencarna com pouco perto de 80 anos, não sei exatamente a idade, mas era por aí, e é recebido pelo Bezerra de Menezes, alguns amigos espirituais, inclusive a filha dele, que tinha desencarnado antes dele. E ele é levado para a colônia espiritual Nosso Lar. Lá ele encontra outros amigos da Federação Espírita Brasileira e vai devagarzinho se preparando, se adaptando ao mundo espiritual. Depois de algum tempo, ele vem junto com alguns amigos espirituais para o Rio de Janeiro, fazer uma visita à vida física. E ele então conta que estava andando na rua junto com esses amigos e veio ele desencarnado, obviamente, espírito, e veio uma senhora encarnada na direção dele e atravessou ele. Ele levou um susto, porque ele pensou que ela ia topar com ele. Mas espírito é invisível e é intangível pelo corpo físico. Então a mulher andou por ali, passou através dele sem nem perceber que ele existia, porque ela não era médium. Então ela passou, os espíritos atravessam a gente. Tá certo? Então, se uma nave espacial atravessar nosso lar, não vai acontecer nada. Mas as naves espaciais, não é? Estão a alturas maiores, e geralmente estão a alturas maiores. O professor, e a Lala, ela colocou assim, como os espíritos veem se essas ações Você já fez essa pergunta. Não, ela corrigiu depois, não foram concretizadas. É só para... Olha, se você ficou na intenção de concretizar uma ação e não concretizou, paciência, às vezes acontece, você faz planos de agir de uma determinada maneira e não acontece. Os espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio, certo? Nós não somos vigiados pelos espíritos no sentido de cobrança, senão pelos espíritos atrasados, pelos espíritos bondosos, adiantados, não nos cobram nada, eles respeitam o nosso livre-arbítrio, ok? Então, não se preocupe. Se você ficar com problema de consciência porque não fez aquilo, é o seu problema, você vai ter que resolver ele. Por isso, a gente não deve prometer as coisas. A gente deve fazer aquelas que a gente dá conta. Boa. Então, professor, chegamos ao fim de mais uma aula. Continuaremos na próxima semana este capítulo, né? Agradecendo a todos vocês que estiveram aqui, né? Pelas perguntas, pelos comentários, pelas vibrações, e que possamos, na próxima semana, estar aqui mais uma vez. Algum comentário final, professor? Tudo tranquilo? Então, vamos só agradecer a Deus, pedir a você fazer a prece, dizer para a Alba, que está chegando, né, que entrou faz pouco. Ela falou que pegou a partir das perguntas, mas que amanhã ela assiste tudo. Isso aí, Alba. Seja bem-vinda e aproveite o estudo também. Cada vez mais a gente vai aprendendo junto. E a aula hoje foi uma delícia, professor. Muito, não que as outras não tenham sido, mas cada vez mais acho que a gente estava, né, saudoso, porque passaram-se 2 semanas, né? Então foi muito, muito Olha, bom. gente, eu tenho certeza que os espíritos bondosos me ajudam aqui, porque tem hora que eu respondo as coisas e falo assim, nossa, eu que dei essa resposta mesmo? Professor, o senhor... Então, vamos agradecer. Vamos elevar o nosso pensamento, nosso sentimento de gratidão, de amor, a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, nosso amigo de todas as horas, governador do nosso planeta,
a espiritualidade bondosa que nos ampara, que está sempre conosco em todos os momentos, a Chico, a Valdo, a André Luiz, a Emmanuel, por esta obra que nos esclarece, que através da explicação do professor, tanto nos elucida e tanto nos conforta. Vamos envolver o nosso irmão, nosso amigo professor, o Taciro, num grande abraço de gratidão, por ele estar aqui conosco, compartilhando seus conhecimentos. E que possamos, irmãos, colocar tudo em prática, aquilo que aprendemos, aquilo que já sabemos. Que possamos realizar a reforma íntima, que Jesus tanto nos coloca nos seus exemplos, no seu Evangelho. Que a cada dia da nossa existência possamos nos melhorar gradativamente, para que todos nós possamos alcançar os fins para qual nosso Pai, nosso Criador, nos criou, que é a perfeição relativa, a felicidade do mundo espiritual. Nos ampare, Mestre querido, ampare o nosso planeta, que hoje está passando por tantas transformações, mas sabemos que tudo está correto, porque Deus é a inteligência suprema, como já sabemos, Ele não erra. Então está tudo conforme a espiritualidade bondosa e amiga planejou. Que possamos fazer nossa parte e contribuir para esta evolução através das nossas ações, da nossa transformação. Que assim seja. Obrigado a todos, fiquem todos com Deus, excelente fim de semana e até a próxima sexta para a segunda parte do capítulo 13. Um beijo no coração de vocês todos. Boa semana. Com Deus, tchau, tchau.